Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite já, né? Já passamos das 18 horas. Hoje, uma live super especial. Eu tentei achar o título dessa live várias vezes, mas não podia ser diferente. Eu coloquei lá que eu conheço um camarada que é um dos melhores especialistas em fundos imobiliários. Se você conhece algum aí que se acredita, que tem muita experiência em fundos imobiliários, esse camarada, eu vou te falar, hein? Você presta atenção nele, que ele sabe muito de fundo imobiliário, principalmente de fundos imobiliários de shopping. Eu aprendi bastante com ele. Ismael, muito obrigado pela sua presença aqui no meu canal, com o Eduardo aí também, que está me ajudando aí a conduzir aqui. Te agradeço por ter aceitado esse convite. Fala um pouco de você, para o pessoal aqui que ainda não te conhece. Apresenta você um pouco, onde que você atua, como que você está hoje atuando no mercado. Fala para nós aí, Ismael. Grande abraço aí. Boa noite a todos. Obrigado, Leandro, pelo convite. Obrigado também ao Eduardo aí que está participando. Eu conheço o Leandro há bastante tempo já. A gente discutiu bastante fundos imobiliários desde a época do grupo um grupo que o Tessner criou. Aí depois veio o Clube FI. Aí depois eu vi toda a evolução que o Leandro teve também. A gente se tornou um grande amigo assim de discussões. E faz bastante tempo o Leandro atingiu um grande objetivo aí de viver de fundo imobiliário, né? Que não, mostrando uma grande disciplina, assim. Então ele é um grande exemplo aí para todo mundo. Eu gosto muito desse assunto, assim. Eu invisto em fundos imobiliários desde o ano 2002, visto na bolsa desde o ano 2000, inicialmente com ações e depois logo vi os fundos imobiliários como uma interessante pelo fluxo de caixa mensal que ele acaba distribuindo, né? Então, com certeza é isso que atraiu bastante o Leandro aí para esse objetivo dele de viver de renda. Poucos ativos têm uma característica tão boa assim como essa. Eu comecei, então, falando rapidamente de mim, eu comecei a investir quando eu tinha 20 anos, agora eu estou com 43 agora. Sempre gostei muito do mercado financeiro e fui ampliando o estudo, né? No início, renda fixa, depois ações e fundos imobiliários em 2002. Sempre com uma abordagem fundamentalista. Por volta de 2008, eu participava muito de fóruns de investimento. Em 2008, eu escrevi um livro sobre investimento em small caps. Por isso que eu sou conhecido na internet como small caps, né? Porque eu usava esse nickname no passado. E na época era um ativo, um investimento que pouca gente adotava, né? É diferente de hoje, que está na boca do povo, né? As small caps não estavam. E assim como eram os fundos imobiliários, né? No início existiam uns 5, 6 só disponíveis, uma liquidez bem restrita e tinha menos de 10 mil investidores no Brasil que investiam em fundos imobiliários, isso lá pelos anos 2002. Começou a crescer muito mais, principalmente a partir de 2012, né? Então, era um ativo difícil de encontrar informações e difícil de encontrar oportunidades e alternativas. Depois que eu escrevi o livro, eu fui encaminhando para ir mudando de profissão, né? Eu era servidor da Justiça antes, fui diretor de secretaria durante 20 anos e fiz um grande planejamento de longo prazo para poder viver no mercado financeiro, né? Para isso, lá eu encontrei a Real Investor, que é uma gestora que eu tenho uma grande admiração, que tem seu fundador, o César Paiva, que é conhecido como o Warren Buffett brasileiro, que o oráculo de Londrina aqui, e é um grande gestor que tem uma grande competência e um histórico excelente. Assim, a Real Investor tem uma grande tradição e merecido, assim, porque tem um histórico dos fundos de ações aqui que é espetacular. E aí eu fui falar com ele para fazer migração para isso, ele me convidou para vir trabalhar aqui na Real Investor, e onde estou desde então, né? E a gente tem uma filosofia de investimento parecida, que é investimento em valor. Aí a gente tem aqui fundos de ações, de multimercado, que estão disponíveis em várias plataformas, né? Na XP, BTG, Orama, todas as plataformas, várias delas tem no site ali disponível também para quem quiser pesquisar na Reinvestor. E são fundos com bom risco-retorno e
histórico muito bom, com um risco bem controlado, assim. Principalmente buscando a diferença entre preço e valor, né? Que é relevante e faz parte da nossa filosofia de investimento. Indo para os fundos imobiliários, então, como eu falei, tem toda essa experiência e provavelmente aqui na Real Investor nós teremos novidades também nessa área, né? Porque com essa experiência que a gente tem aqui, a gente já tem carteiras administradas de fundos imobiliários também, é um caminho natural também tentar fazer um trabalho nisso. A gente está se estruturando para poder fazer alguma movimentação nesse sentido, e que futuramente nós vamos anunciar as novidades aí. Até posso falar contigo aí, Leandro, para a gente poder anunciar junto. Muito legal. Ismael, a Real Investor tem uma parte de um fundo que tem um pouquinho de fundo imobiliário ali, ou não? Ou é só ações que você coloca lá dentro de um fundo? Assim, você tem vários fundos ali dentro da Real Investor, mas tem um principal, não tem? O principal ainda é o de ações, né? Que aqui tem o total mais ou menos é aproximadamente 3 bilhões sob gestão aqui, né? O fundo carro-chefe, que começou a gestora com o César ali em 2008, começou com um clube de investimento do pai, da mãe dele e ele, então com dinheiro próprio, assim, mostrando como acreditam no que fazem, né? Sim. E até hoje mantém boa parte do patrimônio nisso, eu também, inclusive. E o principal é de ações, né? Mas com o tempo a gente viu a necessidade de ampliar, porque alguns investidores sentiram a necessidade de ter outras classes de ativos de investimento. Aí surgiu um fundo multimercado, que numa estratégia long e short com a bolsa. Já surgiu também outros. Na parte de fundos imobiliários, a gente está estruturando algo também como um fundo multimercado, e o fundo, possivelmente, talvez um FOF também. E na parte de nós temos fundos de previdência aqui. Sim. Um deles, que está no BTG, que é o Real Investor 70, de previdência, uma parte do patrimônio dele ele investe em fundos imobiliários. Então, uma parte desse fundo está nessa estratégia. Assim, atualmente entre 10% e 15%, mas pode chegar até 20% em fundos imobiliários. Então, moçada, vocês que querem investir um pouquinho em ações, a melhor coisa que você pode fazer é deixar na mão do especialista. Você joga o seu dinheiro na mão do especialista e ele vai saber qual ação comprar, qual a melhor ação do mercado. Você não precisa ficar ali quebrando a cabeça e tal. O cara já está estudando aquilo o dia inteiro. E o Ismael, eu conheço ele vive isso. Ele o dia inteiro, ele come isso o dia inteiro. Então, quer dizer, você pega um dinheiro, põe na mão da Real Invest. Então, aí a importância do gestor, né, Ismael? A importância do cara saber alocar o recurso. Então, você quer ter um pedacinho de ações? Real Invest. Onde que encontra? Só para finalizar, Ismael, e a gente passar para outros assuntos. Onde que, se o cara quiser agora, vou colocar nesse fundo, Real Invest, onde que ele acha para investir? Os mais conhecidos atualmente são na XP, no BTG, o próprio Banco Inter também tem na Hora. Vários dessas plataformas têm disponível o fundo da Real Investor, e quem quiser se aprofundar, tem uma apresentação institucional da empresa e do fundo no site da Real Investor, www.realinvestor.com.br, e ali também tem todos os canais disponíveis onde pode ser investido no fundo, né? Então hoje está bem fácil o acesso assim, para o fundo. E para terminar o jabá de uma vez, e o livro, Ismael, onde que a gente acha o livro que você escreveu sobre Small Caps? Ele está disponível em todas as livrarias, na Amazon, Submarino, Lojas Americanas, todos os mercados de e-commerce estão disponíveis, as livrarias físicas também estão em alguns lugares ali. Já tem 12 anos de existência, vendeu mais de 12 mil cópias. Enfim, é um livro com base no investimento fundamentalista, que se baseia muito no que também acredita a Real Investor aqui, né? Vários dos princípios que estão lá é o que a gente segue aqui no dia a dia. E para fundo imobiliário também é essencial, assim, ter alguns princípios, né? E a gente também tem uma abordagem fundamentalista para escolher os fundos imobiliários aqui. Legal. Eduardo, vamos lá, vamos falar de fundos imobiliários.
com a primeira pergunta aí. Faz uma pergunta para o Small aí. E... Vamos lá. Eu difícil, separei algumas perguntas que eu acho que o Small, como ele sabe muito desse setor, investe nesse setor, tudo. Algumas perguntas que até eu, como investidor de fundo imobiliário de shopping, não tenho um consenso na minha cabeça. E aí eu gostaria de saber qual que seria a sua visão sobre essas questões. Por exemplo, a primeira questão que eu estava pensando, qual seria, que diferença você acha que o investidor ele tem que saber quando ele está comprando uma cota de um fundo imobiliário de shopping ou quando ele está comprando uma ação de uma BR Malls, de uma Multiplan, de uma Allianz Sonai? O investidor, porque a remuneração da administração é diferente, né, de uma empresa de properties assim, e o fundo imobiliário é um negócio mais tranquilo. O investidor, ele não... o que você acha? Você acha que tem muita confusão do cara falar fundo imobiliário de shopping e ação de administradora de shopping é a mesma coisa? Qual que é a sua visão sobre isso? Não, eles são os dois meios, tanto empresa, né, como fundo imobiliário, são meios de investir no setor, né? Então, você pode investir por meio de fundo imobiliário ou de shopping. Tem algumas diferenças importantes. Assim, quando você investe no fundo imobiliário de shopping, você pode escolher os ativos específicos que você vai investir. Então, às vezes é mais fácil analisar, né? Porque você sabe qual é o shopping exatamente que você está investindo. E geralmente num fundo, às vezes é diversificado também, né? Mas não chega a ser tão diversificado como uma empresa de shopping, né? Uma empresa de shoppings tem um portfólio às vezes de 10, 15 ativos. Por exemplo, a Allianz Sonai tem 800 mil metros quadrados de shoppings, que equivale a 20 shoppings, né, inteiros. Não são... Isso é a BL própria, né? Uhum. Então, para ter uma noção do ativo em si, demanda mais estudo, né? Uma empresa de propriedade de shoppings, ela é um pouco mais complexa. Geralmente, um ativo de uma empresa de shopping também costuma ter alavancagem, né, ter alguma dívida. Atualmente, alguns fundos imobiliários também têm alavancagem, tem uma certa dívida, assim, então isso é um fator que também tem que ser avaliado, porque pode aumentar um pouco o risco do investimento. E, ao longo do tempo, tem momentos, ciclos em que uma empresa de shopping está mais cara que os fundos imobiliários de shopping e o contrário. Hoje a gente até vive um momento em que a boa parte das empresas de shoppings estão mais baratas que os fundos imobiliários do setor. Por exemplo, como é que você avalia isso? O shopping tem o que chama NAV, Net Asset Value, que é o valor de mercado das propriedades dos shoppings, né? Então, por exemplo, chega lá, eu vou investir no Parque Dom Pedro. Quanto é que vale por metro quadrado o Parque Dom Pedro? Aí você vai lá, tem um laudo de avaliação, ou você compara considera quanto que ele está vendendo por metro quadrado. Quanto mais vende, mais vale por metro quadrado, né? Porque isso é extremamente proporcional, assim, porque o shopping é uma proporção, o valor dele é uma proporção do que ele vale por metro quadrado. Então, às vezes, teve na história momentos que comprar o Parque Dom Pedro via fundo imobiliário, por exemplo, teve um momento que ele negociou a R$ 1.100 ali em 2016, era mais barato que comprar ações da empresa que é dona do Parque Dom Pedro, que é a Allianz Sonai. E o valor por metro quadrado era mais caro por meio da empresa. Hoje, a Allianz Sonai negocia em torno de 45% abaixo do valor das propriedades. E o Parque Dom Pedro, específico, está uns 30%, mas a média do setor está entre 15% e 20%, né, de desconto para NAV. Eu acho, assim, em igualdade de condições, é preferível investir em fundo imobiliário. Quando uma empresa de shopping está no mesmo preço de desconto para um fundo imobiliário, é melhor via fundo imobiliário, porque ele tem uma estrutura de custo mais enxuta e, ao mesmo tempo, tem vantagens tributárias, né, que tem menos impostos que incidem sobre a receita. Então, quando se encontra numa situação de muita proximidade, o fundo imobiliário tem essa vantagem de custos mais interessantes, uma facilidade de análise, né, porque o fundo imobiliário é mais simples de analisar que uma empresa, que está sujeita a muito mais variáveis, e
ao mesmo tempo, você tem um fluxo de caixa que você escolhe onde vai alocar, né? Então, se todo mês você recebe um rendimento, né, que você reaplica ou usufrui, né, conforme a sua realidade. Então, eu acho que a principal característica é quantidade de ativos, o segundo é estrutura de custos, que são um pouco diferentes, e em ambos os casos precisa ter um certo conhecimento do tipo de shopping, né, para poder avaliar. Se ele é dominante ou não, em que região que ele está inserido, qual é a característica dos inquilinos, qual a característica do público também, quanto que ele tem de âncoras, enfim, vários tipos de lojistas formam esse portfólio, né? E eu acho que o fundo imobiliário, assim, um shopping, eu acho que é uma característica bem importante. Por exemplo, se ele vende R$1.000 por metro quadrado, ele vai deixar uns 4%, o custo de ocupação ele é 10% em regra. Então, se ele vende R$1.000 por metro quadrado, para estar naquela localidade, um lojista costuma pagar 10% como custo de condomínio e aluguel. Aí o condomínio, em regra, seria uns R$40, 4% por metro quadrado. Se você tem esse custo fixo, a partir do momento que a receita de venda passa para 1.200, esses R$200 a mais que vão ser vendidos e que vão poder ser cobrados mais R$20 de custo de aluguel, daí ele dá uma alavancagem operacional para o resultado, né? Então, ele não é proporcional, assim, shopping que vende R$2.000 por metro quadrado vale mais do que o dobro do que um shopping que vende R$1.000 por metro quadrado. Então, esse é outro fator que é importante analisar. Assim, a venda por metro quadrado é um dos indicadores mais importantes para identificar a atratividade de um shopping. Então, enfim, são vários detalhes, assim, mas vou deixar seguir na próxima pergunta para dar tempo. Bacana, rapaz. Que aula, hein? Que aula, então. hein? Bacana demais. Ô Ismael, deixa eu te perguntar uma coisa. Questão de contratos, assim, a âncora, a loja âncora, a loja satélite. Hein? Essa internet deu uma travadinha aí, Ismael. Opa, acho que agora voltou, né? O som tá legal, mas a imagem tá travada. Você quer... Eu acho que vai seguir. Eu acho que já voltou agora, né? Agora voltou. Agora voltou. Tá. Eu queria saber, Ismael, essa diferença de contrato. Tem gente que fala tanto por cento na loja âncora. Eu sei que varia muito de shopping para shopping, mas assim, na média, você sabe mais ou menos assim colocar como que é isso, como que é trabalhado isso, esses contratos? Tem bastante diferença, assim, né? Uma âncora, ela geralmente paga menos condomínio do que proporcional à área, até porque a área é muito grande, né? Elas acabariam pagando metade do condomínio. Também eles geralmente pegam um percentual bem abaixo da receita, né? Como um âncora tem um percentual de 2%, 3% das vendas como aluguel, e uma loja que é chamada de satélite é aquela lojinha que está numa posição melhor dentro do shopping, né? Mas ela paga mais por isso, né? E geralmente eles pagam o condomínio mais caro e costuma custar, às vezes, até 15% do custo de ocupação, né? É normal uma loja satélite tem um custo de 10%, 12% das vendas como aluguel. Por que isso? Porque uma loja âncora gera fluxo para o shopping, né? Assim, por exemplo, shopping, se não tiver aquelas lojas tipo C&A, Renner, Guararapes, Riachuelo, né? Centauro, que geram um fluxo muito grande de pessoas indo, às vezes o shopping se torna inviável, porque a loja satélite pequena não gera um fluxo muito grande, gente. Aí a pessoa vai para essa loja grande e acaba tendo uma compra de impulso, passa na frente de uma outra loja pequena que está ali no caminho, ou vai pagar estacionamento, então é uma receita para o shopping, pelo fato de ir na âncora, e vai acabar indo na praça de alimentação, enfim, como no ecossistema de um shopping, a âncora tem uma importância muito grande na atração de pessoas, eles acabam compensando isso por um aluguel mais barato, porque eles ajudam os outros lojistas com seu fluxo
e geram compras de impulso e auxiliam em várias outras receitas do shopping, né? Como essas que eu comentei ali. Tudo nada é por acaso, né? Eu acho que às vezes parece injusto isso, né? Essa cobrança, assim, eu mesmo já refleti bastante sobre isso, mas se experimenta um shopping sem âncora, né? Para ver como é que ficaria. Nossa. Alguns, assim, muito bem localizados ao longo do tempo, vão reduzindo o espaço de âncoras, né? Pega uma âncora lá que pagava R$30 metro quadrados e transforma numa área de lojas satélites. Aí o aluguel de R$30 metro quadrado vai para 150, conforme as vendas, 150, 200, 300 até. Tem shopping que chega a cobrar R$500 metro quadrado, né? Nossa. Porque o cara consegue, o lojista consegue vender R$400 metro quadrado. Então tudo é proporcional ao quanto se vende, né? Enfim, e por isso que tem essa diferença grande. Essa análise assim de quanto que é âncora, quanto que é satélite, indica também o potencial que aquele ponto comercial tem, aquele shopping tem, né? Um shopping que está numa localidade menos premium, assim, que está numa localidade que não é tão verticalizada, enfim, que ainda está se desenvolvendo, ele precisa de mais âncoras. E um shopping que está mais desenvolvido, ao longo do tempo ele vai reduzindo essa área e transformando em lojas que pagam um aluguel mais caro. Legal. Antes de passar para o Eduardo para ele fazer mais uma pergunta para você, Osmar, ontem eu tive no BH Shopping. Cara, lotado. Sei que é final de ano, mas era uma segunda-feira, cara. E estacionamento não achava vaga, era fila de carro ali para entrar. Tava até chato de ir no shopping. Tava assim, não tinha jeito de sentar para comer, cara. Então, assim, shopping você acha que vai acabar? Não vai, né, Ismael? Essa é uma boa questão, assim, durante a pandemia, eu me recordo bem, assim, até interessante isso, né? Assim que fecharam shoppings, pela primeira vez na história fecharam, que numa data que não fosse 25 de dezembro e 1º de janeiro, estiveram fechados e ficaram muitos dias, né? Surgiu vários boatos no mercado de que os shoppings iam abrir com uma vacância de 50%. Vários deles iam quebrar, não ia ter mais lojista, assim, ia ser o apocalipse, né? Parecia um negócio inacreditável, assim. E os preços desabaram, assim, desses ativos, né? Tanto em fundo imobiliário como nas empresas do setor, assim. Aí, passados agora já quase 2 anos, né? 1 ano e 9 meses, desde o início da pandemia, a gente viu uma recuperação muito grande na área de locação. Muitos voltaram a uma ocupação anterior ao que tinha. A vacância subiu muito pouco, perto do fenômeno que aconteceu, né, da impossibilidade de frequentar lojas físicas durante um bom tempo, e a resiliência do lojista de suportar esse período de vacas magras, assim, né, um período bem complexo mesmo. Mas quando abriu, a gente viu que continuou o lojista lá, os shoppings tiveram que dar um suporte, né, diminuir condomínio, não cobrar aluguel durante esse período que estiveram fechados, tiveram que reduzir proporcionalmente a queda de volume de vendas também durante um período, e aos poucos isso foi se recompondo, né? E os ativos muito abaixo do preço, como se nada disso estivesse acontecendo. Tem ativos que, tanto em empresas como de fundos imobiliários, estão muito abaixo do preço que estavam antes da pandemia, mesmo com uma recuperação muito forte de vendas. No terceiro trimestre, teve shoppings, empresas que já venderam 5%, 10% abaixo, ou até igual já do que venderam em 2019. Em outubro já teve lugares que vendeu 5% acima de 2019, e a recuperação de preços não aconteceu, o que para o investidor é muito bom, né? Ter uma oportunidade na mesa. O que a gente viu também? Como o e-commerce bombou muito nesse período, até por uma questão de concorrência, né? Como é que você teve crescimento de 50%, por exemplo. Uma coisa é crescer 50% quando está tudo fechado, né? Como de fato aconteceu. A pessoa não podia fazer serviços, cabeleireiro, restaurante. A pessoa não podia consumir fisicamente, porque tirando o supermercado, né? Estava tudo fechado. E de repente houve uma explosão de consumo por esse meio, né? Do e-commerce.
Aí todo mundo começou a projetar, pronto, agora todo mundo vai consumir dessa forma. E tanto é que chegou o Black Friday, ali houve uma surpresa negativa nas vendas do e-commerce, e principalmente no setor de eletrodomésticos, né? Por quê? Porque todo mundo antecipou essa compra. Todo mundo que precisava de produtos de informática, telefonia, antecipou porque durante um período longo tiveram que ficar em casa e esses equipamentos foram mais utilizados. Aí chegou na hora do Black Friday dessa temporada, essa necessidade já tinha sido suprida, né? Então houve uma demanda menor. E tem, assim, tem amplas diferenças desse segmento no Brasil em relação ao restante do mundo, inclusive em economias desenvolvidas. Por exemplo, qual é o país mais avançado, um dos países mais avançados em e-commerce? É os Estados Unidos, ou então a Ásia. E nos Estados Unidos os shoppings voltaram com muita força, assim, inclusive a cotação desses ativos subiram 150%, mais de 100%, em relação ao que estavam no ápice da pandemia. Por exemplo, a Simon Properties, que é uma empresa de shoppings que é parecida com as características dos ativos que a gente tem no Brasil, shoppings mais bem localizados, não são aqueles galpãozões só em rodovia, acabou se recuperando, a cotação subiu 150% desde o ápice da pandemia. Aqui no Brasil isso não aconteceu, apesar da recuperação de vendas bem relevante que teve. No Brasil, os shoppings têm baixa penetração ainda, de ABL por metro quadrado, diferente dos Estados Unidos e de outros países do mundo. A gente sempre foi muito caro e o custo de oportunidade de investir no shopping, e o Brasil nunca foi um país de consumo muito forte também, né? Então nunca foi um ativo que houve uma expansão tão agressiva como aconteceu nos Estados Unidos. Lá tinha shopping, exageraram um pouco na dose, e vários com um perfil de um galpãozão, assim, com o nome de shopping, né? No Brasil... Aquele famoso shopping do subúrbio americano que... Exatamente, que é bem diferente do shopping brasileiro, que está encravado no meio das cidades. As cidades se verticalizaram ao redor, assim, o shopping induz o desenvolvimento dessas regiões. Isso é uma diferença importante, assim. Aqueles shoppings que vieram na década de 80, 90, que foram os pioneiros, hoje são shoppings muito fortes porque cresceu uma cidade ao redor, né? Às vezes, quando fizeram, nem tinham um adensamento tão forte, mas a partir daí gera uma vantagem econômica forte para onde está instalado. Nós temos questão de segurança no Brasil, que é muito relevante, diferente do resto do mundo. O shopping traz isso como fator adicional. Questão de lazer no Brasil. O Brasil não é um país que tem muita facilidade de encontrar lazer, então o shopping proporciona isso. Climatização, o Brasil ou chove muito, ou está muito quente, então é um lugar que as pessoas vão para se refrescar também. E hoje, assim, tem uma tendência muito forte tanto do varejo, principalmente do varejo físico e digital, que é fazer a integração, né? Que é o chamado omnichannel. A pessoa compra na internet e pega numa loja física, ou dentro de uma loja física faz uma compra de um produto que está na internet, ou faz a compra, enfim, tem várias características que facilitam o desenvolvimento disso e torna atrativa ter uma loja em shopping. O que a gente vê, assim? Eu acompanhei os balanços de várias empresas do setor de comércio, tanto eletrônico como físico, e o maior lucro dessas empresas que têm as duas características de vendas é em loja física ainda, porque é muito caro fazer a entrega, a logística custa muito caro. Então, várias desses lojistas, como Via Varejo, Magazine Luiza, usam o ponto dentro de um shopping, de uma loja de rua, como last mile, que é a última milha para entrega. Então, isso é uma tendência muito forte e vai precisar de loja física, né? E a venda realizada numa loja física tem uma lucratividade bem superior, por causa desse custo associado à entrega. Tanto é que a gente acompanhou o balanço da Magazine Luiza, o resultado foi pior que a expectativa, muito em função disso. A loja física teve uma venda mais fraca, que não foi suportada pelo aumento das vendas do e-commerce, por essa questão de custo associado e por uma margem menor que gera esse
esse tipo de atividade. Existe também uma tendência, até se quiserem interromper, fica à vontade aí, tá? Porque não vou falando. Interromper você é furada, cara. É aula que você está dando aqui. Deixa você falar que a gente só está aprendendo. Manda aí. Tá, tem uma tendência, inclusive já está bem forte nos Estados Unidos, de lojistas ou de negócios que nativamente nasceram de forma digital e que estão fazendo sua presença em lojas físicas. Então, tem alguns lojistas americanos, como a própria Amazon, criou lojas físicas deles e, aos poucos, eles vão ampliando sua presença física também. Em shopping também. No Brasil tem, eu acho que a Mobile se instalou já no Parque Dom Pedro, que era outra empresa que inclusive abriu capital, que tinha uma loja, um varejo eletrônico e que viu a necessidade de ter uma loja física. E a gente viu outro fator que é bem relevante, onde uma empresa que tem e-commerce, onde ela tem uma presença física, dispara a venda do e-commerce. Porque isso tanto serve como marketing daquela atividade, a pessoa vai passear no shopping, vê aquela loja, isso tem o tal de custo de aquisição de clientes, que se torna atrativo, porque se você tiver que fazer o marketing no comércio eletrônico, está cada vez mais caro também. O marketing no Google está cada vez mais caro. Então, sua presença física serve como marketing de que você existe, que você está lá oferecendo aquele produto. Também é necessário para demonstrar alguns tipos de produtos que eles vendem, enfim. Essa integração cada vez mais se torna realidade. É uma vitrine, né, Ismael? É como se uma vitrine. Exato. E o Last Mile aí encaixando dentro de um shopping, né? Exatamente. Ismael, tem uma questão que eu achei muito interessante, rapaz. O caixa do shopping. Vamos trazer aqui para o fundo imobiliário. O caixa do shopping, do gestor ali, do cara que faz a administração do shopping, não o gestor do fundo imobiliário. Tem um caixa que roda ali no shopping, correto? Certo. Esse caixa, ele é usado para fazer ali pequenas reformas. Vai arrumar um negócio, arruma um negocinho, ajeita aqui, pinta ali, abre uma porta ali, troca a escada de rolante para outro lugar e vai melhorando o equipamento, vai melhorando o shopping. E depois disso tudo, o que sobra ali de lucro, aí passa para o fundo imobiliário. Eu não estou falando que todos os fundos imobiliários funcionam dessa forma, mas alguns funcionam. Isso não agrega mais valor a um fundo imobiliário de shopping, porque aquele ativo está se renovando em constância melhoria e passa ali apenas o ganho. Assim, não sei se você já parou para pensar nessa situação, Ismael, que isso não acontece em outros fundos imobiliários, por exemplo, de outras classes. Eu acho que essa é uma diferença relevante assim, de característica, né? É a tal de perpetuidade de um negócio, né? Houve essa ameaça que eu comentei ali, muita gente coloca isso como uma certeza, né? Isso pressiona os preços para baixo desses ativos do e-commerce ali. Há ainda uma dominância desse pensamento, mas quem conhece a realidade do Brasil inteiro, suas dificuldades de entrega que tem em várias regiões, acaba dissipando um pouco desse risco na sua proporção, né? E principalmente por essa integração ali. Mas no longo prazo, a gente tem visto isso acontecer. O shopping é um ativo que altamente se adapta à realidade econômica. Por exemplo, lá no início dos anos 1990, a gente ia no shopping e encontrava lojas de CD, aquelas CDs assim que nem se vende mais, né? Nem existe mais CD, né? A gente tinha várias videolocadoras, várias coisas que na economia vão deixando de existir. O shopping tira esse tipo de lojista e entra a nova economia. Assim, hoje no shopping a gente encontra loja de cachorro, loja que não tinha no passado, a gente encontra já lojas de vinho, a gente já encontra novos agentes financeiros, né, como cooperativa de crédito, já tem até agente autônomo se instalando em shopping. E aos poucos, exatamente, aos poucos, cowork também, e aos poucos vai saindo aquilo que vai mudando na economia. Por exemplo, reduziu a presença de bancos tradicionais, entra esses novos segmentos financeiros.
aumenta a presença de restaurantes, aumenta a presença de academias, aumenta a presença de serviços, né, que é uma tendência de longo prazo essa. Então, essa adaptação do que está acontecendo na economia é relevante. Assim, ao longo do tempo, o lojista que quebrou, o lojista que não deu certo, existe um darwinismo. Esse lojista deixa de existir naquela localidade e, sendo a localidade atrativa, entra um novo lojista adaptado à nova situação econômica, o que, para o investidor de fundo imobiliário de shopping e para uma empresa de propriedades, é muito importante, assim, porque sempre está sendo atualizado. E também, isso é uma característica que eu acho importante também, essa questão de longevidade do empreendimento, né? Comentei essa questão de shoppings que 20 anos depois continuam atrativos. Agora, se você vai num prédio comercial de 20 anos atrás, ele dificilmente vai estar tão atualizado como um shopping. É difícil, às vezes, fazer adaptação, a laje já não tem aquela estrutura necessária para a nova tecnologia que existe no ambiente, as características mudam com o tempo, a característica de consumo ambiental, o consumo de energia, as características técnicas se alteram numa proporção muito grande, e é mais difícil fazer um retrofit tão amplo como a capacidade que um shopping tem de sempre estar se mantendo atualizado, né? Às vezes tem shoppings da década de 90, a gente vai e parece que está novo ainda, parece que estão muito bem, assim, aqueles shoppings. Faria Lima é um exemplo ali, aquele shopping da Faria Lima, né? Morumbi também, enfim, são shoppings que... Parece que foi construído ontem, se você for lá. Tão moderno. Anderson, ia te fazer uma pergunta justamente relacionada a isso. Vai lá, Eduardo, faz a pergunta aí. Por exemplo, eu estava pensando exatamente nisso. A laje, por exemplo, laje corporativa, galpão logístico longe de São Paulo, são ativos, assim, na maioria dos casos, muito replicáveis, né? Porque você tem um mercado de laje, aí o aluguel fica muito caro, vai se procurar novas áreas, por exemplo, aqui em São Paulo, como Alphaville, tudo isso, e vai ter espaço nessa região e você vai construir, e aí a oferta vai normalmente pegar essa demanda e abaixar os preços no longo prazo. Agora, o shopping, que é o que você falou, tem uma microeconomia em volta muito grande, né? Regional, tudo isso. Hoje em dia, os bons shoppings, quais são as barreiras de entrada, por exemplo, dos concorrentes? Por que os concorrentes não conseguem fazer, às vezes, ativos bons e bem localizados? E exatamente essa questão, se eles são facilmente replicáveis ou não, que acho que é um diferencial dos outros imóveis. Eu acho que tem dois pontos, assim, né? Primeiro, tem dois tipos de shopping, ou três, assim, várias classificações, né? Mas, por exemplo, tem shopping regional, shopping de vizinhança, shopping conforme o tamanho e conforme a área de abrangência, né? Um shopping de vizinhança, a pessoa vai a pé ou vai num raio de 3 km e já está nele. Shopping regional pega uma área territorial bem mais ampla, né? E tem shopping que é dominante e shopping que é secundário, assim, né? No longo prazo, o shopping dominante é imbatível, porque lá é onde vai ter uma concentração grande de lojistas sempre, vai estar sempre atrativo, vai ser a primeira opção de um lojista, vai ser aquele lugar que o administrador de shopping, querendo fazer uma mudança de mix, ele vai ter facilidade. Ele vai querer colocar a loja que, não, esse segmento econômico está com uma demanda maior, ele provoca essa mudança, né? Ele tem oportunidade, diferente de um shopping secundário, assim, que vai entrar quem aparecer, né? O administrador não tem toda essa margem de manobra. Então, a gente viu isso, né? Shopping dominante voltou mais rápido depois da pandemia também. O shopping que tem mais dificuldade demorou mais para voltar, tem mais dificuldade de repor a vacância. O lojista já é um pouco mais enfraquecido, né? Já não tem essa musculatura para pagar um aluguel tão alto e o condomínio pesa muito nesse custo. Então, a inadimplência de condomínio é mais alta, a inadimplência de locação é mais alta, e isso acaba sendo um fator de análise também, né? O shopping dominante, ele está numa região que ele é a primeira opção do cliente daquela zona de influência. E, geralmente, né, esse lugar, como cresceu muito a cidade ao redor, não tem mais um terreno de
30 mil metros quadrados para fazer um shopping, né? Então, dificilmente vai poder fazer ali naquela região um shopping. E, ao longo do tempo, o terreno fica caríssimo também, né? Então, o custo de fazer ele fica bem mais alto do que o normal. Então, como isso acaba sendo uma barreira de entrada, o terreno é uma barreira de entrada relevante em termos de localização. Você só vai construir novos terrenos no metaverso, né? Mas no mundo físico, o teu terreno está limitado ali, né? Então você vai depender de ter aquele espaço naquela localidade, foi dado já. Então esse é uma barreira de entrada muito relevante. E ao longo do tempo, o custo de refazer um ativo, que é o custo de reposição, vai aumentando cada vez mais, porque o terreno vai ficando mais caro e no Brasil o custo de capital também é bem alto, né? Então é uma grande... Se você encontrar bons shoppings negociando abaixo do custo de reposição, costuma ser uma oportunidade, porque ao longo do tempo não vai haver uma reposição para novos lojistas e tem muita gente querendo expandir a sua área ainda, né? Tem muitas empresas de varejo abriram capital e captaram recursos nesse último ciclo e precisam de áreas de shopping para continuar expandindo suas operações, né? Então isso é algo bem forte e é o melhor lugar que existe ainda, costuma ser uma migração de consumo de loja física para loja de shopping. Isso foi interrompido na pandemia por motivos óbvios, né? As pessoas ficaram com medo de ir em shopping pelo tudo que o noticiário fez, mas está voltando, né? Tanto é que quando sai um índice de varejo, a gente olha lá, o varejo subiu 2% no mês. Da gente depura esse dado, subiu 10% em shopping e caiu 8% ou 6% em loja física. Porque justamente há um retorno ao status quo, né, da normalidade de hábito do consumidor de voltar a frequentar como era no passado. Então, ao longo do tempo, o shopping vai ficando valorizado por essas questões. Um escritório, assim, depende muito da região também. Por exemplo, se for na Faria Lima, não tem mais espaço também. Então, o escritório naquela região vai ficando cada vez mais valioso, assim. E lá a maior parte dos escritórios ainda são novos, assim, né? Eles têm uma especificação técnica bem atrativa. Diferente, por exemplo, do centro de São Paulo, que os escritórios foram feitos na década de 60 e 70 e hoje tem um valor muito inferior ao que valiam naquela época, porque deixou de ser atrativo. É uma laje corporativa desatualizada, é uma laje corporativa que enfim, já não está mais adequada aos novos padrões necessários para se produzir bem, aumentar a produtividade, eficiência, enfim, esse tipo de coisa, assim. Então, ao longo do tempo, o escritório, daqui a 30 anos, o valor do final do ativo provavelmente vai ser bem inferior ao que seria num shopping cuja localidade ao redor está se adensando, né? Que está ficando cada vez mais importante, o número de consumidores daquela região está melhorando, e a adaptação, fazendo uma boa gestão do portfólio, sempre mantendo ele atualizado, vai acabar tendo suas vantagens. Claro que toda regra tem suas exceções, né? Tem shoppings que ficam desatualizados, também não tem uma boa gestão, algumas localidades perdem o interesse econômico, tem uma degradação, e algumas localidades de escritório foi muito bem feita essa gestão do escritório, fez retrofit, enfim, manteve a atratividade daquele equipamento. Então, né, há essas exceções, óbvio que há, né? Nenhuma regra estanque a realidade. Mas, como regra, é muito mais provável que daqui a 20 anos você encontre mais atratividade no setor de shopping do que no de escritório. E a logística, isso também é muito sazonal, né? O Brasil ali, há 5, 6 anos atrás, os empreendimentos logísticos não tinham esse valor que estão tendo hoje, porque houve uma mudança muito forte de hábito de consumo que fez ser mais importante o galpão, principalmente perto das grandes cidades, e trouxe um atrativo adicional para esses imóveis que antes eram facilmente replicáveis pela localização, o terreno está disponível.
mas algumas regiões já começam a ficar com uma certa dificuldade, principalmente perto dos grandes centros urbanos, né? Então, também tem sua característica de, assim como no... Todo imóvel tem sua própria vida, né? Assim, tudo tem uma tendência macro, assim, que indica uma tendência mais provável, mas sempre tem aquele, por exemplo, aquele galpão logístico que ficou no meio de uma cidade e depois o terreno ficou valiosíssimo. Ou aquela, por exemplo, a Faria Lima era uma fazenda e de repente se construiu. Aqui onde eu moro, em Londrina, também era uma fazenda há pouco tempo atrás e virou a região mais valorizada da cidade. Então, assim, mudanças acontecem e às vezes as pessoas podem ter sorte de estar justamente naquele imóvel, naquela situação e se deparar com uma situação favorável. E, ao mesmo tempo, pode aparecer uma favela do lado de um galpão logístico, gerar uma insegurança muito grande para aquele tipo de imóvel, gerar criminalidade, e ninguém mais querer, por exemplo, aquele terreno ser um risco muito grande, ter que contratar muito segurança, enfim. Tudo são probabilidades, né? Mas o caso a caso é que determina o que efetivamente vai acontecer. Poxa, que aula, hein, cara? Que bacana. A melhor coisa que a gente faz, Eduardo, é deixar o Ismael falar. Então deixa ele falar aí que a gente vai aprendendo junto Ismael, aqui. É isso aí. Ô, Ismael, olhando para a tela hoje, poxa, estou aqui, vou olhar para o meu home broker, está lá. Ação de shoppings, lá embaixo. Fundos imobiliários de shopping, lá embaixo. Aí você pega o relatório, você acabou de falar aí que as vendas estão melhorando, que a gente vai ao shopping ver voltando, melhorando, e a gente não vê isso espelhado no home broker, cara. Então, você olhando aqui para a tela, poxa, e agora, cara? O que eu vou? Eu vou em ação, eu vou em shopping, ou espero mais um pouco? Porque o preço está falando uma coisa. Na hora que eu abro o relatório lá, por exemplo, de um fundo imobiliário, aí as vendas aumentaram mais de 20% em relação a 2019. Começam a vir, os números começam a me mostrar um negócio, mas o preço me mostra outra coisa. E aí, cara? Como que eu me viro com isso? Olha, boa questão. Assim, tem dois aspectos. Assim, primeiro, a rentabilidade dos fundos imobiliários e a rentabilidade prevista do fluxo das empresas de propriedades em relação ao histórico está bem acima, né? Por exemplo, ao longo do tempo, os fundos imobiliários tiveram um prêmio em relação ao NTNB em torno de 3%. Isso desde 2002, assim. E hoje esse prêmio está em torno de 4,5%. Então, a gente está com prêmio de risco, né? Por exemplo, quando você vai investir num ativo de risco, você tem que ter um prêmio, né? Porque não vale a pena você correr um risco se você não ganhar mais por isso. E aí, por isso que tem que ter um prêmio em relação a um título público, que, em tese, é o ativo de menor risco do mercado, embora eu não sei se no Brasil isso seja tão aplicável, né? Mas na teoria econômica é isso. Aí, com esse prêmio, hoje está muito acima da média. Então, e a mesma coisa numa empresa de propriedades. Por exemplo, a Aliança Sonai negocia em torno de metade do NAV e negocia com um cap rate em torno de 13%. Esses imóveis, se for no shopping dominante, o normal seria negociar em torno de 6% de cap rate, e um shopping pior, um shopping de pior qualidade, em torno de 9%. Um shopping assim que não é dominante, é secundário, ele 8,5%, 9%, assim, no atual cenário. E hoje em dia se negocia muito, os preços estão bem abaixo disso, né? Então o retorno está bem acima porque os preços estão bem abaixo. Então o prêmio de risco está altíssimo. Isso se dá por fluxo de capital, assim, tem muita gente saindo do mercado de ações institucional, tem muita gente saindo de fundos imobiliários porque está sendo atraída de volta para a renda fixa. Esse mesmo pessoal foi atraído para fundos imobiliários e para ações em 2019 por um fluxo muito grande, quando a renda fixa deixou de ter uma rentabilidade tão alta, e então pagou caro por esses ativos. A gente tem shoppings que negociavam
a R$120, agora estão negociando a 80 em fundos imobiliários. A gente tem empresas de shopping que negociavam a R$50 e agora estão negociando a 20, mesmo com uma recuperação tão grande, e por puro fluxo. Quando o fluxo de saída irracional é muito superior ao que tem gente interessada em comprar, você tem essas oportunidades. Historicamente, o melhor momento para comprar ativos de renda variável é quando os fundamentos estão atrativos em relação ao preço, não que não tenha um risco no horizonte dessas novas tecnologias, não que não tenha assim uma piora do cenário econômico que a gente tem no Brasil por causa da macroeconomia. Claro que isso existe, mas a gente tem que ponderar o preço que nós estamos pagando em relação a esse valor, né? Uma coisa é pagar R$50 no ativo, que você tem que ter um céu de brigadeiro para justificar. Agora, quando você paga 20, mesmo que o cenário seja muito conturbado, você tem uma margem de segurança. Mesmo que o valor real do ativo tenha caído de 45 para R$35, quando você paga R$20 por ele, você ainda tem um ganho potencial muito grande. O valor que você paga por cada unidade, o preço que você paga por cada unidade daquele valor daquele ativo, a gente sempre tem que lembrar que o preço nada mais é do que uma cota de fundo imobiliário ou uma ação, nada mais é do que um pedaço de um negócio. E aí, se você está pagando menos por isso, você deve exigir menos rentabilidade desse negócio em termos absolutos. Assim, se aquele negócio vale no mercado real, se ele vale 100 e vai te dar um retorno de 5, de 6, 7, se você está pagando 70, você vai ter um retorno de 10, 12. Então, quanto menos se pagar, maior vai ser o seu retorno. E hoje, esses preços estão muito pressionados por esse fluxo de saída. Algumas pessoas que viram a renda fixa com uma rentabilidade muito baixa, vieram para ações de fundos imobiliários sem entender o que estavam comprando. Eles foram atraídos por uma popularidade muito grande. É só voltar ao cenário de 2019, quando vários fundos tinham um ágio de 20%, 30%, fundos imobiliários, e várias ações negociavam 20%, 25% acima do NAV também, que é o valor de mercado das propriedades, e ninguém via risco. Ninguém via assim que existia um cenário de excesso de precificação. É ao contrário do que tem hoje. Assim, todo mundo só vê risco, mas os preços já estão mais do que incorporados a esse risco. Então, a partir do momento que existe uma incorporação desse risco ao preço, cria-se uma oportunidade. A oportunidade está justamente nessa diferença. Olha, isso deveria valer tanto, mas eu estou pagando só isso. Houve uma queda de valor, sim, mas eu estou pagando 50% a menos. A queda de valor foi de 15%, foi de 10%, mas não... Enfim, houve também um aumento brutal do custo de reposição desses ativos. A gente viu o aço subindo, material de construção, os terrenos não tiveram uma queda. A gente vê as negociações no mercado secundário desses ativos negociando ao preço anterior, praticamente. A gente vê, por exemplo, recentemente, uma empresa de propriedades de escritório, a Sign, vendeu ativos na Faria Lima por R$36 mil o metro quadrado, mais de R$1 bilhão em ativos, e essa empresa negociava 50% do NAV também. A BR Properties já vendeu vários imóveis acima do NAV também e negocia 50% abaixo disso. Então, as transações no mundo real não têm esse desconto. Se você verificar no mercado do seu prédio onde você mora, ali, no mercado residencial, tem alguém vendendo 50% abaixo o imóvel? Pelo contrário, na maior parte dos casos, os imóveis até se valorizaram. Então, existe uma distorção muito grande entre a economia real e o que os preços hoje representam. Em alguns momentos, os preços, as cotações, eles se dissociam da realidade. E a gente vive, neste exato momento, isso. Só que a gente não sabe exatamente quanto tempo esse fluxo vai durar, quanto tempo essa sangria desses ativos vão continuar com essa queda por causa do fluxo, mas para quem tem um horizonte de mais médio prazo, assim, e principalmente para quem está em fase de acumulação de recursos, você tem aí 20, 30 anos, 40, e está muito longe de se aposentar, esse é um momento excelente,
porque com o mesmo capital que você tem, você vai ter mais cotas, vai ter mais patrimônio, e no passado, por exemplo, se você quisesse ter uma renda de R$1.000, chegou um momento que você precisaria ter R$200.000 em fundos imobiliários. Com essas quedas que tiveram, você faz uma boa carteira para ter essa renda com 140 mil, 130 mil. Então caiu muito assim o custo que você tem de fazer uma carteira de fundos imobiliários para ter uma renda passiva bem superior. Enfim, eu acho que para quem tem o horizonte é uma oportunidade, vai tremer ainda, isso não tenha dúvida, a renda variável é isso, mas tenha com foco o valor que você está comprando. E essa oscilação de preço é oportunidade. Ô, Anderson, tem um negócio interessante nisso que você falou, por exemplo, que eu falei até numa live passada. Muita gente, por exemplo, invisto boa parte do meu patrimônio e da minha família em fundo imobiliário. E aí, às vezes, as pessoas falam, por que você está comprando o fundo imobiliário de logística, que eu recebo 10% ao ano, se a Selic vai para 12%, você pode aplicar na Selic e ganhar mais. Aí eu falo, o retorno que eu vou ter investindo em imóvel, que isso acho que o pessoal confunde muito, e boa parte do pessoal vendendo é isso, o seu ganho no longo prazo ele vai ser a renda do aluguel, né? Os fundos fazem a retenção dos 5% para manutenção, e o ganho da inflação no longo prazo, né? Se for um bom ativo, claro, se for num lugar bom, não replicável. Então, a conta que às vezes as pessoas têm que fazer por exemplo, 10% mais inflação. Se a gente, esse ano, que subiu muito o custo de construção, os bons ativos, eu acho que no longo prazo, a TIR desse ano vai ter sido 10% mais 10% da inflação. Então, uma TIR de 20% ao ano. E isso o pessoal confunde, né, ainda um pouco de rentabilidade real com nominal. Isso é bem relevante, assim, né? A gente vive no Brasil uma característica que é desde 2012 que os imóveis eles acabaram não conseguindo reajustar pela inflação os aluguéis. Isso. Diferente do que aconteceu de 2000 a 2011. Isso tudo é muito cíclico, né? De 2011 para cá, a gente teve uma perda muito brutal no PIB no Brasil, então isso acabou influenciando o valor dos ativos imobiliários. Então a pessoa pega esse retorno de curto prazo, do último ciclo, e considera como realidade. Mas quem viveu de 2000 até 2012, ele viu revisionais positivas, amplamente positivas, né? Por exemplo, tinha escritório que chegou a ter revisional de 50% por causa dessa situação. Aluguéis que eram R$80, de repente foram reajustados para R$150. Faria Lima, nesse período, chegou a bater R$200 o aluguel. E desabou por causa da crise econômica. Isso tanto em logística como em escritório. Então se deu essa impressão de que em determinados momentos não acompanha a inflação. E é isso mesmo, em determinados momentos não acompanha. Mas você não deve comparar uma taxa Selic, que é uma taxa nominal, com o retorno real que no longo prazo bons ativos podem te dar. A Selic é inflação mais juros. Então, por exemplo, quando estava em 2%, o teu retorno real era menos 10%, né? Porque a inflação foi 10%. E o correto sempre é comparar com o NTN-B, que é a inflação mais juros, né? Ao longo do tempo, isso tem duas comparações, assim, tem um estudo que foi feito pela Rio Bravo no passado, que mostrou que de 2001 até 2012, os fundos imobiliários renderam 20% ao ano, a média no Brasil, porque foi o ciclo bom do negócio, né? Foi quando a economia estava crescendo, repassava a inflação nos aluguéis, inclusive nas revisionais tinha aumento real, era péssimo ter contrato atípico, porque você não tinha o reajuste acima da inflação, ao contrário do que acontece no ciclo atual, né? No passado, hoje é muito bom ter contrato atípico, porque você tem uma garantia de que vai ter o reajuste pela inflação. E essa é uma característica bem desejável nesse momento. Mas em determinados momentos, quando a economia está crescendo muito, quando os ativos se tornam mais escassos e a demanda é maior do que a oferta ao longo do tempo, acontece o contrário. O aluguel vai subindo acima da inflação. Maior parte dos investidores, eu diria 95%, não viveu nunca isso.
então acha que não existe, é como botar um ET na frente das pessoas, nunca viu algo parecido e criou-se essa concepção, né, de que não existe. Mas no longo prazo, se você pega ciclos de 20 anos, 50, acontece esse reajuste pela inflação dos ativos. Claro que isso depende muito do custo de capital, da disponibilidade de imóveis, da região, se está crescendo ou não. Então, são vários fatores, além da simples medição da inflação ao longo do tempo. Mas... Então, posso dizer que muita gente fala assim, os imóveis andam de lado ali por 10 anos e, de repente, ele dá aquela porrada para cima, ele vai dar aquela valorizada. Mas e aí o tal das emissões abaixo do VP, que eu sei que você foi um dos caras lá atrás, levantou essa bandeira e todo mundo, Ismael, o mercado tem que crescer, Ismael, fica na sua aí, o mercado tem que crescer, é a dor do mercado mesmo. E você, não, gente, emissão abaixo do VP vai diluir, vai dar problema. E agora, o que está acontecendo? Está todo mundo vendo o que você estava vendo lá atrás. Está todo mundo agora, os gestores estão colocando nos relatórios que não iremos fazer emissão abaixo do VP, não vou mais fazer emissão, só através de assembleia, só se for um caso muito específico e tal. O que você me fala disso, cara? Teve um ciclo no mercado ali que foi bem ruim para os fundos imobiliários, né? Principalmente quando surgiu vários fundos de gestão ativa, que tinha uma estratégia de crescimento via captações, e num determinado momento eles perceberam que era mais fácil aumentar o fundo emitindo abaixo do valor patrimonial, o que é uma tremenda injustiça para quem já estava dentro do fundo, via de regra, né? Quase sempre é. Assim, exceções à regra existem, né? Quando realmente é um negócio imperdível, mas 99% das situações é prejudicial ao cotista. Uma questão muito simples, né? Se você tem um negócio que vale 100 e já está com o seu patrimônio ali contabilizado aquilo, o imóvel já foi comprado com esse 100, aí, de repente, você vai emitir a 80, significa que eles vão comprar R$80 de alguma coisa que vale 80, e se for uma emissão do mesmo tamanho que já tinha, você que tinha algo que vale 100 vai passar a ter algo que vale 90. Isso aí. Então, isso é o que chama transferência de patrimônio, né? O patrimônio de quem tinha um negócio que valia 100 passa a ser 90 e o patrimônio de alguém que pagou 80 passa a ser 90. Então, é muito bom para quem entra e teve um período que foi muito atrativo, vários FOFs acabaram se beneficiando disso, né? Eles eram os garantidores de uma oferta pública e se beneficiavam dessa estrutura. E para quem já era cotista foi muito prejudicial. Assim, como eu já invisto desde 2002, meu pai vive de renda de fundos imobiliários há muito tempo, e para ele foi o pior momento desde que ele começou a viver disso, porque a renda dele começou a cair nominalmente. Não foi só uma queda real, foi uma queda nominal, porque um fundo, sei lá, rendia 60 centavos, fundo de shopping. Aí ele fazia uma emissão abaixo do valor patrimonial e depois de totalmente alocado, a renda agora é 50 centavos. Pô, não tem vantagem. Não tem vantagem. Assim, é uma baita sacanagem assim, o que fizeram. E durante muito tempo não se percebeu isso. Teve uma janela no mercado que foi uma tremenda destruição de valor de quem já era cotista. Felizmente se percebeu o quanto isso é prejudicial e quanto isso desgasta o mercado e quanto isso acabou prejudicando o patrimônio de muita gente. Nada como encontrar fundos e gestores que investem nos próprios fundos que eles administram. Isso dá eles têm o mesmo interesse daí, eles não vão destruir o próprio patrimônio. Acho que isso é essencial também, eu acho que deveria ser quase que obrigatório. Eduardo, tem mais alguma pergunta aí? Eu ia também fazer uma pergunta. Acho que, assim, uma das métricas que eu uso para saber porque é exatamente o que você falou lá um pouco atrás, é que dos anos 2000 até 2010, assim, os imóveis aumentaram nominalmente 4 vezes, 5 vezes. Foi um negócio assustador. Aí, por exemplo, em 2012, 2013, você pegava galpão logístico, o aluguel era R$20 na média, de padrão bom.
Só que para o cara fazer um galpão novo, dele replicar esse galpão, se ele alugasse a, sei lá, R$18, fechava a conta. Agora a gente chegou num ponto que o aluguel médio continua R$20, ou seja, ele está em termos reais bem menor, por causa dos contratos antigos, tudo isso, mas para o cara replicar esse galpão e fazer um novo, ele já tem que alugar 26, 25. Então você começa a ver que o preço, uma hora, ele não aguenta ficar nominalmente tão baixo assim. Em termos reais, ele caiu, né? Porque chega uma hora que o custo de reposição cresce tanto que o cara fala, bom, para alugar por R$20, eu não vou construir. E aí você diminui a oferta e consegue reajustar, né, um pouco pela inflação os contratos dos imóveis já existentes. Exatamente. Isso, assim, no longo prazo e no médio prazo, né, o mercado se autorregula, né? Assim, ninguém vai repor o imóvel, por exemplo, não fecha a conta, como falasse, se alugar R$20 nessa região, que o terreno é tanto, o custo de construção é tanto, e esse aluguel não fecha a conta, não vai ter nova oferta. A partir do momento que não teve nova oferta, aquela oferta existente vai se tornar mais escassa e uma demanda adicional vai fazer com que o aluguel suba ao longo do tempo. A partir do momento que o aluguel subir, era 20, foi para 30, e voltar a fechar a conta, vai ter mais oferta. E a partir do momento que tem mais oferta, a tendência é o preço se acomodar. Isso acontece em todos os negócios da economia, né? Tudo é lei de oferta e procura, né? Oferta e demanda. Então, esse custo de reposição que subiu bastante assim nos últimos 1 ano e meio, o preço do aço explodiu, de vários produtos de material de construção subiu muito, o INCC chegou a subir 15%. Enfim, foi um custo bem mais alto. Ele vai gerar um custo maior para construir, obviamente, um galpão logístico e vai ter que ter um aluguel maior para fechar a conta. E esse juro subindo no Brasil também, o juro real subindo, ele acaba também sendo um insumo importante. Assim, a partir do momento que o juro caiu muito no Brasil, acabou que o aluguel acabou fechando. Estão conseguindo me escutar bem? Tá. Deu uma travadinha, mas estamos te ouvindo. O aluguel acabou não fechando a conta, né? Então, quando tiver uma escassez de imóveis, vai ter que subir esse aluguel e até que tenha uma nova reposição. Isso é geral, assim, na economia, todos os setores funcionam dessa forma. Quando há excesso de investimento, vai ter uma queda que vai desincentivar novos investimentos naquele negócio, principalmente porque não sei que tenha muita gente que não faça conta, né? E como o juro caiu, o juro é um dos insumos mais importantes de custo de oportunidade. Então, o aluguel caiu ao longo do tempo, porque o juro real no Brasil caiu muito ao longo do tempo também, né? Então, agora que voltou a um juro mais alto, não faz sentido não fechar a conta e fazer de forma os galpões sem considerar um aluguel diferente. Já existe assim, uma tendência de reposição inflacionária agora nos galpões logísticos e nas regiões mais nobres já tem até um reajuste acima da inflação, né? Muito por causa disso, desse custo de reposição. Ismael, não, acho que cortou sua voz agora, hein, Ismael? Eu tô... Valeu, tô te ouvindo. Ismael, chegou uma pergunta para mim aqui, assim, na sua opinião, até tratando desse cenário atual, essa notícia aí, as notícias da Ômicron e tudo isso aí, você sabe que essas notícias que prejudicam mais os preços dos shoppings, essas que atacam mesmo diretamente essa variante, essa nova variante. Então, uma pergunta chegou assim, na sua opinião, os investidores que gostam de shoppings, pode se preparar por uma possível Covid-20, por exemplo? O que você tem para dizer sobre isso, cara? Esse cenário atual aí. A pandemia acabou durando bem mais tempo do que se previa inicialmente, né? Já estamos quase 2 anos aí falando disso. Tem, num fluxo de caixa assim, do imóvel que tem perpetuidade bem relevante, por exemplo, shopping vai durar no mínimo 50 anos, mas vamos colocar um fluxo de caixa de 20 anos. Com uma perpetuidade, nós podemos dizer que 1 ano do resultado desse ativo
equivale a 2, 3% do valor do ativo. Então, essa falta de rendimento que pode dar esse fechamento das atividades de novo, já está mais do que no preço, né? Ele já está precificando 3 anos fechado, pelo que tá no preço, né? Se perder 10% do valor, e é isso. Claro que tem uma questão de que as pessoas podem ver time, se vier uma variante pode cair, mas os preços sequer se recuperaram de forma adequada, né? A gente está falando de ativos que estão muito melhores do que estavam no início da pandemia, com um preço bem abaixo do que estavam, né? De uma recuperação recente. Assim, os fundos de imobiliários e as empresas de shopping pouco recuperaram o preço e alguns sequer, inclusive, estão negociando muito perto da mínima, né? E muito longe dos preços anteriores. Então, isso é evidente que é um risco que a gente não tem muito controle, o investidor tem que ter isso em mente, mas ele também tem que ter uma tranquilidade do preço e do valor do ativo que ele está comprando, né? Eu acho que isso tem uma certa relevância no curto prazo, mas para quem investe pensando em ciclos mais longos, quem está em fase de acumulação, tem uma relevância maior. Se você coloca no horizonte de 20, 30 anos, isso não perde a relevância, né? Isso se torna um ponto insignificante no gráfico. Agora, se você olha em curtíssimos períodos e olha um período de apenas um ano, isso se torna forte, né? Num ano isso pode ser metade do fluxo, como aconteceu no início da pandemia, né? E também tem a outra questão que as pessoas conseguiram voltar mais rápido e se adaptaram mais ao que aconteceu durante a pandemia, né? Se houvesse uma necessidade de ter alguma restrição, ela teria, mas dificilmente ela teria na mesma amplitude que foi no início, quando se desconhecia, tinha um desconhecimento bem maior. Eu acho que hoje tem mais instrumentos de se evitar a propagação, enfim, tem mais conhecimento sobre essa doença do que tinha quando tudo começou, né? Quando tudo era uma grande incógnita. Enfim, tem esse risco, tem que ser monitorado também, mas os preços já mais do que contemplam esse risco. Não, legal. Eduardo, você quer fazer mais alguma pergunta? Tive uma aula agora aqui, uma aula de fluxo de caixa, de fundo imobiliário, custo de reposição, tudo isso. E fico muito feliz, porque é difícil a gente achar uma pessoa que entenda tanto desse negócio de shopping, tudo. Eu tenho uma última pergunta, mas que acho que é bem rapidinha de se responder. Voltando um pouco para o assunto de shopping, você vê como uma ameaça, por exemplo, as pessoas usando muito Uber, usando menos carro para ir para os shoppings, que os estacionamentos são uma receita importante, né? E as administradoras dos shoppings, elas já estão se preparando para uma possível queda no fluxo dos veículos, como compensar esse tipo de mudança no hábito das pessoas? Eu acho que isso acabou sendo relevante também, assim, isso acabou atrapalhando um pouco o fluxo de veículos, principalmente porque muita gente está chegando de Uber. Ainda, o mais relevante ainda é um pouco a pandemia nesse fluxo, né? O fluxo de vendas voltou mais forte do que o fluxo de lazer, mas recentemente agora, que o fluxo de lazer está voltando com cinema, restaurante também, e isso atrapalhou um pouco essas empresas, mas já estava bem consolidado antes da pandemia, né? Já vinha numa receita recorrente boa ainda de estacionamento. Hoje já não é mais tão comum lotar estacionamento por causa desse novo hábito. E várias das empresas já estão tentando, as empresas de shopping e dos fundos imobiliários que têm shopping, já estão tentando reduzir a área de estacionamento. Essa área muitas vezes é determinada pelas prefeituras. Então, eles não podem simplesmente reduzir, gostariam já, porque a área menos rentável que tem, apesar de não parecer, a área menos rentável que tem no shopping é o estacionamento, porque ele ocupa, às vezes, até 40% da área locável, 40% da área total de um empreendimento. O empreendimento, às vezes, 1/3 é ABL, né, a área bruta locável. Às vezes, um empreendimento que tem 100 mil metros quadrados de área construída, 30 mil é ABL, né? Tem 30 mil, às vezes, metros quadrados de estacionamento também. E a área de circulação é outro tanto desse. E se você pegar essa área de estacionamento e botar como last mile, colocar lá lockers para quem quiser usar para poder pegar algum objeto,
botar lá, por exemplo, novas tendências, né? Como colocar lá um pet shop, colocar lá uma academia, colocar lá um novo restaurante, enfim. Essa área pode ser adotada como uma região de serviços com uma receita de melhor qualidade e melhorando ainda mais o fluxo do shopping. Então, tem vários shoppings que já manifestaram interesse, inclusive, de diminuir essa área de estacionamento, mas ainda esbarram numa questão quase que regulatória, né, de que pode ser construído porque tem essas regras de prefeitura, assim, não podem simplesmente fazer. Às vezes uma área de estacionamento é determinada, número de vagas, né, de acordo com a ABL e de acordo com regras municipais. Enfim, pode ser uma oportunidade isso, né? Uhum. E tem shopping que eu visito, você pega o G1, o pé direito é baixinho. O G2 também. Na hora que chega lá no G3, que já está perto das lojas, o pé direito já é alto, já preparando para essa mudança. Isso eu vejo muito nos shoppings mais novos, mais recentes. Então, eles já deixam no estacionamento um pé direito mais alto para, no dia de amanhã ali, diminuindo o fluxo de veículos, transformar isso em lojas, né? Exatamente. Tem assim, a área de um shopping é amplamente adaptável, né? É muito mais adaptável do que uma área de escritório e por isso que ele tem essa facilidade de se adaptar à realidade econômica, né, e aos novos hábitos da população. Por exemplo, há 10 anos atrás era impensável falar em ter pet shop num shopping, né? Hoje pode ser que tenha já, no futuro vai ter hospital no shopping. Teve um momento que ficou muito forte universidades, agora caiu um pouco, porque diminuiu a necessidade de ter presença física, com o EAD avançando bastante em determinados cursos. Enfim, tudo é cíclico, né? Algumas tendências chegam, outras vão embora, mas ativos bem localizados, ativos que estão ali no miolo de um grande centro urbano, sempre vão ter o seu valor. Sempre vai ter alguma atividade que vai precisar daquele espaço, sempre vai ter algum uso, sempre vai estar se adaptando, pode ser com lazer. Se aquela atividade tiver dificuldade, coloca alguma coisa que gere fluxo ali, uma casa de shows, alguma coisa. Sempre há alguma coisa a ser feito para melhorar o fluxo de pessoas naquele ambiente e tudo vai depender do quanto vai ser o aluguel por metro quadrado. Se você colocar muito equipamento de lazer, você vai cobrar menos, né? Mas vai aumentar o fluxo. Enfim, tudo é uma questão de adaptação. Dá para pôr locadora, revenda de carro, lavador. O próprio Shopping Maia, o Coco Bambu, ele foi instalado no G1, ali onde que o pé direito é baixo. E eles conseguiram colocar o Coco Bambu pegando um pouquinho do estacionamento e pegando um pouquinho da frente ali. Mas, Mal, fala para nós, você mora em Floripa. Você mora não, né? Você está agora em Londres, mas você morou muito tempo em Floripa. O lance da universidade aí, cara, você tem algum um spoiler para falar da gente, da universidade que está em cima do shopping lá? Já está funcionando? Como que está? Ainda está construindo ou já está rodando? Do Floripa Shopping? Eles fizeram bastante área de escritório ali em cima, né? Bem forte. Eu acho que uma parte dessa agora vai ser ocupada pela universidade. Já tem uma universidade lá, já está funcionando. É uma extensão, assim, uma universidade que tem parte de saúde, também tem odonto. Então acaba sendo um curso que precisa ser presencial, né? Não é? Ele atende um polo EAD ali também e atende também uma expansão, né? Que vai ter ali. Provavelmente vai ser ocupado uma parte ali disso. Na última expansão que teve também, uma das últimas ali, foi para instalar a Smart Fit, eu acho que foi no 4º piso daí, era um piso que não existia, assim, era só estacionamento, inclusive, mais um exemplo, né? Era um estacionamento que fizeram uma Smart Fit bem nova ali, bem ampla, e tem uma área de escritório bem grande ali que foi feito também depois com essas captações que eles fizeram, com cap rate bem alto, assim. Ali, inclusive, está instalado a RD Digital, que é uma das grandes empresas da área digital e que
Inclusive foi comprado por uma empresa de capital aberto, as operações, se não me engano, foi isso. Essa empresa foi comprada e eles ocupavam um espaço bem grande dessa torre comercial ali. Enfim, é a diversificação de receitas também. Eu acho que isso tem uma sinergia muito grande com a área de restaurantes, tem um fluxo muito grande de pessoas, com estacionamento, a pessoa já está ali no empreendimento, vai acabar consumindo quando precisar comprar alguma coisa. Enfim, tudo é um ecossistema, né? Hoje tem uma tendência bem grande dos shoppings cada vez mais investirem em serviços que gerem fluxo e que todos acabam se beneficiando, né? Osmar, uma duvidazinha aqui que surgiu, ó. A BL de shopping varia? Tal do quiosque ali, entra o quiosque, sai quiosque. Eu ouvi um cara me falar o seguinte, Osmar, conversando com o gestor, essa BL varia quando uma loja está vaga e ele quer separar aquela loja ali, ele não quer alugar, então ele retira ela da BL e aquela loja passa a contar como se não fosse da BL. Agora, o quiosque, ele tinha falado comigo que não, mas eu já tinha muita gente falando que sim. Então eu fiquei nessa dúvida aí também, cara, do quiosque. Eu acho que tem critérios diferentes, assim, não tem um padrão, mas a maior parte das vezes me parece que quiosque não é considerado como a BL, e já a loja obviamente é considerada a BL, né? Mas o que muda às vezes fecha um corredor e faz uma loja bem grande, aí aumenta a área, né? Porque aquele corredor não deixa de existir e passa a ser uma BL, ou o contrário, né? Às vezes uma âncora bem grande, já vi acontecer em shopping, às vezes uma âncora tinha 2.000 metros quadrados, ocupava um espaço grande, e ali, ao invés de ter uma âncora, vai ter 10 satélites de 100 metros quadrados cada. Aí tem uma área de circulação de 500 metros quadrados, para o pessoal poder ver as vitrines, né? Então, acaba diminuindo a BL, né? Eu já vi acontecer bastante em shopping também. A BL se torna mais nobre, mas diminuiu a BL justamente porque tem que ter uma área de circulação. E quando o shopping tem muita âncora, é comum que a BL seja maior porque precisa menos corredor, né? Daqueles corredores para transitar entre uma loja e outra. Então, essa variação me parece que ocorre nessas situações. Legal. Eduardo, quer fazer mais alguma pergunta aí? Já vamos para quase 1h30. O Small vai me bater depois. Acho que deu para perguntar tudo aí, entender muita coisa nova, e até essa questão de quiosque, tudo, foi muito, acho que muito produtiva aqui a aula que a gente teve com você, Anderson. Legal. Obrigado. Queria agradecer aí a participação sua e o tempo que você dispôs. Eu não terminei, não. Tem mais 2 perguntas aqui. Tá. Pois mal, fundos ou ações? Se eu olhar para shopping, o que eu faço aqui? Eu vou em fundos, vou em ações? Ou se você quiser dar uma dica aí, qual ação que eu devo dar uma estudadinha, ou qual fundo imobiliário que eu devo dar uma estudada? Ou você não quer mexer com isso? Ou... Fala aí para mim. O que eu faço? Vamos lá. Eu acho que isso é bastante cíclico, assim, né? Eu acho que num portfólio diversificado do investidor, cabe os dois, assim, em determinados momentos mais um ou outro. Aqueles exemplos que você deu lá atrás, né? Quando está mais barato um, tá? Eu acho que sempre vale a pena ter os dois, na verdade. Assim, eu acho que são classes de ativos que se comportam um pouco diferentes, principalmente pelos players envolvidos, né? Fundo imobiliário tem muito pessoa física, e ações têm mais influência de estrangeiro, mais influência de institucionais. Então, acaba que o mesmo ativo num dia nas ações está caindo e em fundos imobiliários está subindo. Então, essas assimetrias de valor a gente pode aproveitar. Por exemplo, em shopping hoje tem um pouco mais de desconto em ações, já faz um tempinho, né? E já em logística tem um pouco mais, às vezes, em determinados momentos, tem um pouco mais de desconto em fundos imobiliários. E às vezes esses descontos mudam ao longo do tempo, às vezes mudam internacionalmente. Por exemplo, nos Estados Unidos, o logística já está pagando quase 2% ao ano só, e aqui paga 9% ainda, né? Então, tudo tem várias correlações entre diferentes mercados. Acho que vale a pena se aproveitar disso. Eu invisto hoje aqui nos fundos da Reinvest de Ações, eu invisto também em veículos de fundos imobiliários aqui na nossa
carteira de administrado de fundos imobiliários, e vamos ter outras alternativas aqui também para fazer essa exposição. Para ações hoje, eu acho que vale a pena, todas as empresas de propriedade estão com muito desconto, acho que vale a pena estudar a BR Properties, vale a pena estudar a Allianz Sonai, que tem desconto bem relevante, tem portfólios muito bons, AAA na BR Properties, fez uma reciclagem bem. A Allianz Sonai tem vários shoppings dominantes, como Shopping Leblon, tem o Parque Dom Pedro, tem Manauara, são shoppings que vendem muito por metro quadrado, dominantes, e nos fundos imobiliários tem fundos muito bons, tem o shopping do grupo Malls, tem o shopping do HSML, são fundos que têm um portfólio bem diversificado, tem um desconto atraente, e para um carrego de longo prazo estão num bom preço de entrada. Assim. Enfim, eu acho que hoje, nós estamos naquele momento que a chance de acertar é de 80% a 90%. Se você tivesse em 2019, a chance de acertar era de 10%. Aproveitar que você falou... Não, pode continuar. Com a diferença que em 2019 estava todo mundo empolgado, né? Com o nível de preço totalmente fora da realidade, assim. E com uma dificuldade de acertar para o longo prazo muito baixa. E agora você tem essa oportunidade aí e está todo mundo com medo, né? Aproveitar que você tocou no HSML aí, você acha que a última operação que ele fez foi interessante? Essa aquisição de 51% do Shopping Paralela, mais a parte de cima ali, que é para faculdade, universidade, não sei. Assim, e num cenário de juros baixos, assim, num cenário de facilidade de captação, teria sido mais interessante, porque hoje não está fácil captar, né? Então, ele mesmo negocia bem abaixo do valor patrimonial. Foi uma operação que vai aumentar a rentabilidade do fundo, né? Porque vai aumentar a renda por cota, mas aumentou também o risco, né? E ele vai ter um prazo para fazer uma captação futura para pagar essa alavancagem ou rolar, né? Eu acho que daqui a 2 anos, por exemplo, a gente vai estar falando de queda da Selic, ou antes, né? Vai estar falando de valorização dos ativos, vai estar falando de ativos negociando acima do preço de avaliação, e tudo é cíclico, né? Assim como a gente fica, às vezes, 3 anos caindo e aumentando as oportunidades, às vezes fica 3 anos subindo, como foi até 2019, agora estamos já 2 anos em queda, né? Que aumentando a oportunidade. Então, hoje, está difícil de captar e provavelmente eles adicionaram esse risco de precisar captar no futuro. Mas pode ser que daqui a 2 anos a gente olhe para trás e diga, nossa, realmente foi uma boa operação, porque eles conseguiram adquirir esse ativo a um preço que só tinha naquele momento, né? Não conseguiriam. Eu acho que ele aumentou o fundo hoje, com menos risco, tem uma rentabilidade que virou proporcional a um fundo com maior risco, né? Eu acho que não gerou muito valor, mas acabou aumentando o retorno em relação e o risco também. E a coisa que me deixou mais feliz no HSML, quando eu liguei para o gestor e perguntei a respeito de fazer emissão abaixo do VP, falou assim, nós não temos essa cabeça aqui, e por isso nós partimos para fazer alavancagem, porque o mercado não tem como fazer emissão, e ele tomou essa decisão. Isso, para mim foi muito bom, essa sinalização. Eduardo, eu sei que você fez as considerações finais ali, mas eu te interrompi falando que tem mais 2 perguntas. Agora vamos, de fato, para as considerações finais. Você quer colocar alguma coisa aí? Então, era isso que o Anderson falou agora. Imagina quando o mercado puxar para cima, porque o pessoal tá tudo muito descontado e todo mundo muito pessimista. Então, as horas que você vai ter puxadas altas no patrimônio, investimentos sólidos, vai ser quem está entrando eu espero, né, nessa janela de tempo agora, porque chega uma hora que, assim, o pessoal fala, o prêmio da NTNB tá tanto, mas tem um limite que o Tesouro pode pagar de juro real, né, assim, num endividamento público que não vai explodir. Então, sabendo que se a pessoa sabe que não vai virar IPCA mais 10, isso é quase impossível, a não ser que o Brasil acabe assim, a gente já está, acho que, naquele piso que está com uma margem de segurança altíssima de yield nos fundos imobiliários e ainda tem
projeções de muitos fundos imobiliários reajustarem já o dividendo com a inflação que vai ser repassada alguma hora, essa inflação. E então acho que agora é isso daí que o Anderson falou, 10% de chance de dar errado, 90% de porrar, e 2019 era o contrário, né? Eu tava vendo com o Leandro, teve um período lá no spread, que esse spread quase chegou a zero. Ou seja, o pessoal tava quase tendo um spread negativo, agora não. Então acho que a margem de segurança tá muito boa para entrar. Concordo 100% com tudo aí. Legal. Eu vou fazer uma última pergunta, Ismael. Já que a gente está no final do ano, né? Qual a lição, cara, que ficou para você aí? Qual a lição que 2021 deixou para você aí, cara? Que você acha que essa lição que deixou? Porque 2020 eu vi que ali, para mim, pelo menos, foi a diversificação, cara. Porque eu estava muito concentrado em shopping e a lição que marcou para mim em 2020 foi a tal da diversificação. Mas 2021, você tem... Qual a lição que você acha que foi? Eu acho que a principal lição é que quase todas as previsões vão estar erradas. Por exemplo, no início do ano, todo mundo falava que a Selic ia terminar 3% esse ano no Brasil, e está terminando 9%, quase contratado 11% para o início do ano que vem já. A segunda lição principal, assim, que eu acho que para o investidor ter muita paciência, porque alguns ciclos são ruins, assim, ainda que o ativo esteja bem, assim, ainda que o ativo esteja desempenhando com bom retorno, às vezes o preço não sobe, porque tem fluxo também interferindo, tem outras questões interferindo. Terceira lição é aguentar fora de uma festa, porque às vezes você está por exemplo, a gente teve a festa das techs aí até junho desse ano. Preços absolutamente irracionais, assim, e foi extremamente difícil não entrar nesse oba-oba, né? A gente via negócios, a valuation, que não faziam nenhum sentido, preços estratosféricos, e uma pressão muito grande para entrar nesse meio, assim, né? Então, é uma lição muito grande e difícil, assim, de seguir as suas convicções no momento desse, e não entrar no oba-oba, assim. Foi muito difícil suportar isso, mas faz uma diferença grande, assim, né? Hoje a gente vê ativos que caíram 70%, 80% e, na verdade, era só espuma, né? Nunca deviam ter valido aquele preço. Eles continuam caros, depois de cair 80%. E em determinado momento você vai ser o cara que não está na festa, assim, você vai ser o cara que não está vendendo quando todo mundo está vendendo, você não vai estar comprando quando está caro, só porque está todo mundo comprando. Então, a independência de pensamento num momento como esse é uma lição muito forte, difícil de seguir nesse mundo de rede social, né? Porque vai estar todo mundo fazendo propaganda e está ficando milionário com aquele negócio, e você vai ter que suportar ali as suas convicções. Claro que sempre fazendo uma crítica, né? Se realmente você não pode estar errado mesmo, né? E o mundo é assim, né? Muito cíclico. Dificilmente vai estar todo mundo junto na mesma oportunidade, e quando isso acontecer, abra o olho. Pode ser que seja o final da festa. Legal, legal. Mas, Mal, muita gente comentando aqui da ADVN, tá vendo? Algumas pessoas falando da época, lembrando de você aqui. Muita gente dando os parabéns pela live, falando que foi uma aula. E, poxa, eu falei, todos que estão aí agora assistindo o vídeo, que começou a assistir o vídeo, que não estão ao vivo, estão assistindo depois, um dos melhores especialistas que eu já conheci em fundos imobiliários, falando sério, moçada. O Small ensina muito. Small, dá suas considerações finais aí, se você quiser falar aí. Muito obrigado, valeu mesmo por você estar aí. Dá essa colher de chá para a gente aí. Valeu mesmo, te agradeço de coração, cara. Fala aí. Obrigado, Leandro, aí, pela oportunidade de falar aqui. Fazia um tempo já que eu não falava com o público de fundos imobiliários, né? Tem um público bem cativo ali, muito atuante. E para mim é um prazer estar aqui falando contigo, que é um grande amigo também. Obrigado também ao Eduardo, já conheci poucas vezes, assim, mas uma pessoa também que já aprendeu bastante em pouco tempo de
de carreira, né? Já uma pessoa bem mais jovem que eu, já. Nova geração chegando aí com tudo, né? Eu acho que para quem tá começando o mercado agora, que entrou na euforia, está sofrendo, está sentindo assim o drama de ver a cotação caindo, assim, ó, o mercado é contraintuitivo, tá? O mercado, você vai sentir muita dor quando for o melhor momento para comprar, isso vale para tudo, fundos imobiliários e ações. Você vai sentir muita euforia e muita felicidade quando for o melhor momento para vender. Assim funciona com ações e fundos imobiliários. O ambiente, assim, quando vai estar estressado quando for a hora de comprar, como a gente vive nesse momento, risco político, risco fiscal, orçamento público, um barulho ensurdecedor, assim, de notícias ruins no mercado. Essa é a hora de comprar, assim, é a hora que realmente faz diferença. Você com menos capital vai ter mais ativos, você vai ter uma diferença muito relevante para o seu futuro. E o momento de fugir é ao contrário, assim, é quando o mercado está todo mundo vendo um céu de brigadeiro, quando tudo vai dar certo, como era o final de 2019, né? Todo mundo te convidando a entrar no mercado. Então, assim, ó, não espere que o mercado te diga a hora de comprar, ou não espere que alguém de fora faça isso por você, porque você vai entrar na hora errada e vai sair na hora errada. Tem que ter assim uma frieza assim de saber que o comportamento do investidor é a parte fundamental para poder comprar bons ativos na hora certa. Enfim, eu acho que esse é o principal recado que eu daria, porque houve uma perda muito forte de vários fundos, estão com cotação bem descontadas, mas para quem pensa no longo prazo, agora é a hora. Assim, não é a hora quando está tudo bem, porque você vai pagar caro e há um pedágio muito caro assim, de comprar quando está tudo bem. É claro que ninguém sabe quanto tempo vai durar essa crise que a gente vive, quanto tempo vai durar o risco político, quanto tempo o juro vai ficar alto, mas tudo é cíclico, tudo passa, tudo no momento vai deixar saudade. Aqueles preços, como foi em 2016, né? Como a gente tem saudade daqueles preços de 2016 e como não existiam oportunidades de 2019. A gente ganhava o fluxo de capital e não tinha onde investir, estava tudo caro. Então, isso é bem ciclo, tenha isso em mente e no futuro você vai agradecer oportunidades como essa. Dói quando está acontecendo, mas é o que fará a diferença para você no longo prazo. Legal. É isso aí, moçada. Muito, muito obrigado por vocês assistirem até agora. Agradeço mais uma vez o Small. Valeu, Eduardo, pela companhia aí, pelas perguntas. Foram muito boas perguntas. É isso aí, moçada. Muito obrigado. Valeu a pena ou não valeu assistir até o final aí? Ó, deixa aquele like lá, hein? É isso aí, moçada. Muito obrigado. Até a próxima. Ó, sexta-feira, às 18h30, se Deus permitir, estaremos de volta com mais uma live. Valeu, Small. Obrigado. Valeu, Eduardo. Valeu, pessoal. Valeu. Um abraço. Até logo. Tchau, tchau.